Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Saúde a todos também que estão nos assistindo. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e continuar sendo presente aí na sua casa. Antes da gente começar, eu queria convidar você para convidar os demais irmãos, mandando uma mensagem ali no WhatsApp, mandando o link da live de hoje para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17, que diz o seguinte: o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado com ele. Mas João opunha-se ele, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: Deixe por ser agora, porque assim nos convém para cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Amém? Eu venho trazendo essa palavra da parte de Deus com o título: é necessário passar pelo processo. Enquanto eu estava lendo esse versículo do capítulo 3 de Mateus, Deus falava fortemente comigo. E a partir do momento que Deus falava comigo, Deus ia me dando forças para que eu viesse passar por todas as dificuldades da minha vida. A gente sabe que durante a nossa vida a gente vai passar por situações e por provações. Mas por que eu trouxe essa passagem de Jesus? Porque para Jesus chegar até nós, para Jesus trazer a salvação até nós, foi necessário passar por um processo. E que processo foi esse? A gente viu aqui que Jesus foi batizado. Mas vem aquela pergunta: para que serve o batismo? Para perdão de pecados. E por que Jesus foi batizado? Para que se cumprisse a promessa e a justiça, para que se cumprisse os propósitos de Deus. A gente vai ver aqui, no versículo 15: deixe que assim seja, para que se cumpra a justiça de Deus. Então, meus amigos, o propósito de Deus é muito maior em nossas vidas. Só que a gente só consegue viver o propósito se a gente aceitar viver o processo. A gente só vai viver os propósitos de Deus se a gente conseguir viver o processo, passar pelo processo. E que processo é esse? O processo são lutas, são provações. A gente está vivendo em meio a uma pandemia, onde a gente consegue observar aqui pessoas em lutos, pessoas passando por diversas situações, crises financeiras, mas é necessário passar por isso para que a gente chegue no propósito divino, para que a gente alcance a plena salvação em Jesus. E Jesus, naquele tempo, foi necessário ele passar por todo um processo para que se cumprisse o maior propósito de todos, a salvação. O propósito da salvação não começou lá na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi o alvo para que a gente se lembrasse todos os dias do propósito divino de Deus. Sabe onde tudo começou? Começou lá atrás, lá em Lucas, capítulo 2, quando o anjo Gabriel chegou em Maria e disse: mulher agraciada, eu venho da parte de Deus te dizendo que o meu filho está chegando. E ali naquele momento, Maria ficou ali meio desesperada com aquilo que estava acontecendo, mas o Espírito Santo ali acalmou ela, e a partir daquele momento começou o processo de Jesus na jornada aqui na terra, para que a gente pudesse ser salvos. E logo em seguida vem o nascimento de Jesus. A gente sabe o nascimento de Jesus lá em Lucas capítulo 2,
onde Jesus passou por todo aquele processo que teve que nascer lá naquela situação meio que complexa. A gente sabe que toda mãe quer dar o melhor para o filho, só que Jesus nasceu em um dos piores lugares. Mas tem um porém, naquele mesmo dia a glória de Deus foi revelada. Só que quanto mais se passava, mais as coisas iam ficando mais difíceis para Jesus. Tiveram que fugir. José, Maria e Jesus fugiram de Belém para o Egito, para que se cumprisse a promessa que o Senhor fez lá em Oséias capítulo 11, versículo 1. E daí por diante as coisas foram acontecendo. Nos versículos adiante, lá em Mateus, a gente vai ver que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, vai passando por diversas situações. Jesus é humilhado, logo em seguida Jesus é preso. E o que é que a gente observa? Depois que Jesus é preso, Jesus começa pelo processo ali da humilhação, onde Jesus é crucificado, mas tem um porém. No terceiro dia ele ressuscitou e se cumpriu o propósito maior divino que era para ele vir fazer aqui na terra: salvar a humanidade do pecado. Então, se você está assistindo aqui hoje, entenda que Jesus, ele tem um propósito na sua vida. Jesus, ele tem algo muito grandioso para a sua vida, e que se você está aqui assistindo nesse momento, é porque Deus escolheu você para escutar essa mensagem, participar desse momento. Não foi à toa, não foi algo paralelo que aconteceu para que Jesus viesse aqui na terra, não, foi algo com propósito. E sabendo disso, é aí que entra o título da nossa mensagem: é necessário passar pelo processo. Só vive o propósito quem passa pelo processo, quem aceita viver o processo. Não é fácil passar por tribulações, não é fácil passar por provas, não é fácil, mas Jesus já dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus veio aqui na terra e conseguiu vencer o mundo, conseguiu vencer as adversidades, conseguiu passar por todas as dificuldades, e mesmo assim o seu propósito foi cumprido, e se você estiver junto com Ele, eu tenho certeza que também você vai conseguir. O propósito dessa noite é que a mensagem possa chegar no seu coração, é que vidas possam ser abençoadas através dos louvores, através dessa live, através das palavras, que você possa ser impactado nessa noite, que você possa sentir o toque do Espírito Santo na sua vida, lhe dando forças para que você possa seguir adiante, para que você possa passar por toda a tribulação, para que você possa passar por essa crise. A cada dia que passa a gente sabe que as coisas vêm ficando cada vez pior. De um lado é guerra, de um lado é crise, a gente não sabe para onde vai, mas tem uma coisa: se a gente focar nas coisas terrenas, a gente vai ver destruição, mas se a gente focar na palavra de Deus, a gente vai ver salvação. Então que a gente possa essa noite entender que o propósito de Deus é muito maior para as nossas vidas, vai muito mais além da crise, vai muito mais além das dificuldades, vai muito mais além de tudo que existe aqui nessa terra. O grande propósito é morar lá no céu, é que a gente possa ver e se reunir junto com todos os nossos amigos e familiares, glorificando aquele grande dia. Então, meus irmãos, dando continuidade aqui na palavra, uma das coisas que Deus vem falando muito ao meu coração em relação a isso de processo é que também a gente precisa ter calma. No meio das dificuldades, muitas coisas nos acontecem. A gente sabe que hoje a ansiedade vem tomando conta das nossas vidas, da vida da maioria dos jovens, na vida de todas as pessoas devido a essas dificuldades. E Jesus já dizia, lá em Mateus também, ele diz o seguinte: que se até os animais e até os passarinhos têm o que de comer, e por que vocês se preocupam tanto com o que há de beber e vestir? Ele já disse: não se preocupe, eu estou contigo, eu vou contigo aonde você estiver. Se você me clamar, você vai me achar. Que você hoje possa entender que o propósito de Deus é muito maior, que o que Deus tem na minha vida e na sua vida é muito maior. Outra coisa que Deus vem falando muito forte comigo é a respeito de fé.
É muito fácil a gente glorificar a Deus, a gente acreditar, a gente exaltar o nome do Senhor quando tudo está indo bem. Mas é no momento das crises que a gente precisa testar a nossa fé. É no momento da crise que a gente precisa glorificar ao Senhor. É no meio das impossibilidades que a gente vê os milagres do Senhor acontecendo. É no meio das crises que a gente vê Deus fazendo curas, Deus salvando vidas, Deus restaurando famílias. Nesse período de pandemia, no ano de 2020, a gente observou, enquanto de um lado a gente via pessoas sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, tinha pessoas restaurando a fé, pessoas acreditando mais em Deus e casamentos sendo reestruturados, famílias sendo restauradas, filhos voltando a ter amizades com os pais. E a gente vê os milagres de Deus acontecendo na nossa vida e acontecendo na vida de outras pessoas. Mas por quê? Porque foi necessário um ato de fé para que Deus começasse a fazer um milagre. Então que você também possa sair daqui firme e entendendo que é com a fé que a gente consegue fazer coisas inimagináveis. É com fé que a gente alcança o coração de Deus e adora a Deus em todas as coisas. É com fé que a gente passa pelo processo e vive os propósitos de Deus. Mas Lucas, que propósito é esse que a gente precisa viver aqui na terra? O propósito de Deus é levar a mensagem, é ajudar aquele que precisa, é ajudar um irmão com uma palavra de conforto, é dizer: meu irmão, eu estou contigo, tem de bom ânimo, Deus está contigo, Deus vai te dar forças, é ajudar naquilo que for preciso. Isso faz parte do propósito de Deus e é isso que Ele quer que a gente faça também. Que você possa sentir força, que você possa sentir a graça de Deus invadindo no teu lar nesta noite, para que você possa ser curado, possa ser transformado e que as bênçãos de Deus possam seguir a tua casa. Amém? Dando continuidade aqui na nossa palavra, a gente vai observar também que Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele vivia o seu propósito de forma intensa. Ele vivia de uma forma em que nenhuma dificuldade atrapalhava o que Ele tinha para fazer aqui na terra. Ele não deixava que as circunstâncias parassem o seu objetivo. Ele não deixava que as dificuldades no meio do caminho, que as pessoas que vinham para atrapalhar Ele, atrapalhassem o seu propósito, o seu objetivo de salvar a humanidade. E a palavra de hoje que o Senhor vem dizendo é: continua firme, não perde o teu foco, não perde o teu objetivo, porque o grande é o que Deus tem para a tua vida e para aquilo que Ele te prometeu. Lembra das promessas? Lembra do que Deus te prometeu? Lembra de tudo aquilo que Ele te falou, assim quando você tomou a sua decisão? Lembra disso e não esquece, porque é a partir da promessa que a gente começa a viver os propósitos. Se a gente observar a vida de Davi, a gente voltando lá para o Antigo Testamento, Davi mesmo novinho, ali com seus 13, 14 anos, ele recebeu a promessa ali da parte de Deus, a promessa da parte do Senhor. Mas depois que ele recebeu e foi ungido, logo em seguida ele não começou a viver o que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Ele voltou para casa, ele voltou a cuidar dos animais, só que ele foi passando por etapas. Logo em seguida, ele começou a servir marmita para o exército. Logo em seguida, passou ali pela batalha com o gigante. Depois começou a servir começou a servir ao rei Saul. E logo em seguida foi passando por etapas na vida dele. E da mesma forma, é assim em nossa vida. As coisas de Deus não acontecem de um dia para o outro. É necessário a gente passar por etapas. Tudo que a gente passa em nossa vida é para que a gente alcance aquilo que Deus estabeleceu em nossa vida. As dificuldades que a gente passa hoje é para algo muito maior que Deus vai colocar em nossas mãos, na minha e na sua mão. Deus não vai te dar algo sem você ter maturidade, sem você ter responsabilidade. Deus só vai te dar algo se você tiver compromisso com aquilo que Ele te deu. Então, é baseado nisso que a gente começa a passar pelas dificuldades. É que a gente começa a passar pelas adversidades, só que tem um porém. As adversidades, as dificuldades, as provas
vindas da parte de Deus, é para que te capacite, é para que te melhore, para que te amadureça, para que você chegue na fase que Deus quer para a sua vida. Aquilo que Deus determina para a tua vida, esse é o principal foco. Não tem crise, não tem situação ruim, pode estar tendo o que for no Brasil, na sua família, pode estar acontecendo o que for, mas se você acreditar na palavra que Deus estabeleceu lá atrás e disse: filho meu, acredite no que eu falei, aquela promessa que Deus falou para você. Se você continuar acreditando naquilo que Deus disse, é para lá, siga o meu caminho. Se você continuar acreditando e confiar as tuas ansiedades ao Senhor, confiar e dizer: Deus, me ajuda a passar por isso, Deus vai te ajudar. Jesus, ele passou pelas mesmas dificuldades que a gente passou aqui e passa aqui na terra. Ele sabe muito bem o que é uma crise de ansiedade, ele sabe muito bem o que é ter depressão. Muitas pessoas dizem que Deus não teve depressão, mas Deus teve depressão. Eu posso te provar aqui com base bíblica. Lá em Marcos capítulo 26, Jesus, quando foi orar no monte, ele sentiu aquele desejo de morte devido ao que estava para acontecer na hora de ser entregue aos soldados para ser crucificado. Jesus, quando foi tentado lá no deserto, Jesus também passou por uma situação muito difícil. Eu não estou dizendo que isso que você está passando é besteira, não. Mas aquele que é maior, aquele que veio para te salvar, para te ajudar, para te curar, é muito maior que qualquer dificuldade, é muito maior do que qualquer problema, é muito maior do que isso que você está passando. Mas o segredo para passar por essa dificuldade é ter fé, é ter confiança, é saber que aquele que está lá em cima olhando por nós, que está aqui nos ajudando, ele é muito maior que a crise. Eu tenho uma coisa para te dizer que muitas pessoas até acham que tem, mas no céu não tem crise. O céu não tem crise. A gente pode estar passando por crise que for aqui, mas lá no céu não tem crise. Enquanto aqui está tendo esses problemas, do lado Deus está salvando, de um lado Deus está abrindo portas. Enquanto de um lado tem gente sendo demitida, Deus está levantando empresas. Enquanto de um lado pessoas estão morrendo, Deus está ressuscitando, Deus está salvando, Deus está curando. Mas é só para aqueles que têm fé, é só para aqueles que acreditam no milagre do Senhor. Então, meus irmãos, você que está assistindo, tenha fé, tenha confiança, acredite na promessa que Deus fez para a sua vida, acredite naquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Independente das dificuldades, é necessário passar pelo processo. Eu posso repetir isso aqui a noite toda. Parece até ser fácil estar falando aqui, mas muitas das vezes é necessário isso ser falado para que você receba força, para que você receba ânimo, para que a gente consiga passar junto pelas dificuldades. Muitas das vezes a gente se sente sozinho, olha para um lado, olha para o outro, tem até um amigo, tem até um colega, tem até um familiar, mas tem dificuldades que é só a gente, é só eu e Deus, é só você e Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: confia no Senhor, porque o Senhor é muito maior. Não tem coisa melhor do que confiar em Deus. Muitas das vezes a gente vê que parece que não tem uma porta, não tem um caminho, não tem nada, mas quando a gente confia em Deus, do nada abre uma porta, do nada abre um caminho, do nada aparece uma solução, do nada Deus abre uma porta de emprego, do nada Deus resolve aquele problema na justiça, do nada Deus cura, do nada. Foi do nada que Deus criou o universo. Isso que você está passando para Deus não é nada. Isso que você está passando para Deus, Ele resolve num piscar de olhos, mas para que Ele faça um milagre, para que Ele faça a cura, para que Ele faça você passar por esse processo, passar por tudo que você está passando, é necessário você confiar. É necessário você continuar firme, focando no processo, focando no propósito, porque o propósito vai muito mais além. Quando a gente começa a observar tudo isso, meus irmãos, a gente começa a viver confiante no Senhor. Então, meus irmãos,
Que você possa sair daqui dessa live firme e forte, entendendo que os propósitos de Deus é muito maior. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa te dar força e ânimo. Meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade, eu agradeço por essa oportunidade que Deus tem nos concedido. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém.